E aí galera do nono ano, aqui é o professor Paulo, onde hoje nós iremos discutir a ação humana e desequilíbrios ambientais. Nós iremos ver que algumas ações humanas são muito prejudiciais ao meio ambiente, né? Então vamos começar aqui com a introdução, né? Nos ecossistemas existe uma complexa relação de dependência dos seres vivos entre si, pode ser chamado de relação ecológica, e deles com os fatores não vivos do ambiente. Então, os seres se relacionam entre si, um predando o outro, né, se alimentando do outro, um procurando modos de alimento no outro, como parasitismo, algum outro procurando alimento no outro, como uma protocooperação, outro como mutualismo, né? Por exemplo, quando um animal, uma ave, tira o carrapato de um animal silvestre, ou mesmo de um boi, que, né, ali ambos estão se ajudando, né? E aí nós temos algumas relações ecológicas entre os seres vivos. E desses seres vivos com os seres não vivos do ambiente, né? Com a água, com o solo, onde eles cavam tocas, né? Alguns roedores cavam tocas, com o clima, né? Por aí vai. Então os seres se relacionam entre si e com as características do ambiente em que vivem. Então a atividade humana pode interferir nessas relações e impedir o ecossistema de se recompor. Então nós vamos citar aqui um dos primeiros tipos de ações humanas que é muito prejudicial ao meio ambiente, que provoca a redução do solo fértil, né? Então, para exemplificar, vamos considerar o desmatamento da floresta amazônica, né? Nós estamos vendo aqui nessa foto aqui do desmatamento, né? Então é o seguinte, a atuação quando a derrubada, no caso aqui, nós estamos vendo aqui do desmatamento, no caso aí, citando o exemplo da floresta amazônica, que a floresta amazônica, apesar de ser uma floresta exuberante, uma grande quantidade de árvores, a maior floresta tropical do mundo, mesmo assim, gente, ela não tem um solo fértil. Aquelas plantas, elas conseguem crescer daquela forma e daquele tamanho por causa do próprio material que elas lançam no solo, folhas, galhos, né? E aí a atuação dos decompositores sobre os resíduos, que em sua maioria são restos de plantas, né? Quando há o desmatamento, esses seres vão deixar no solo os nutrientes necessários para as plantas crescer. Quando há um desmatamento, várias plantas de uma área deixarão de existir. Consequentemente, os decompositores deixarão de obter o alimento, né? Que eles se alimentavam dos restos das próprias árvores, né? Que foram desmatadas, né? E quando eles se alimentam, eles devolvem para o solo nutrientes que são bons para as árvores. É, então eles deixam esse alimento, pois não haverá, quando essas árvores são derrubadas, né? Eles vão deixar de se decompor, de decompor o alimento. Por quê? Pois não haverá resíduos para utilizar em sua nutrição. E aí eles vão morrer, esses nutrientes, né? Esses seres que decompõem restos da floresta, promovendo próprio alimento para a floresta, vão deixar de existir, porque não vai ter aqui, ó, cadê as folhas aqui, para esses seres decompor e produzir alimento para uma próxima geração de plantas. Enquanto o solo estiver desse jeito aí, ó, desprotegido, pela ausência da vegetação, a chuva, gente, quando chover aí, o vento pode facilitar, pode facilmente carregar para longe a camada superior do solo, né? Que contém os nutrientes necessários às plantas. Sem nutrientes no solo e sem os decompositores, a mata das regiões vizinhas, né, não se expandem, porque em direção a esse terreno aí desflorestado, pois o solo perdeu sua fertilidade. Por que ele perdeu sua fertilidade? Porque os nutrientes não, os organismos que faziam a decomposição morreram
eles não estão repondo nutrientes e aí as matas vizinhas, como nós estamos vendo acolá, que poderia gerar sementes para nascer aí, não, apesar dos passarinhos começarem a jogar sementes aqui, que os pássaros e alguns animais, eles são os jardineiros da floresta, mesmo que essa semente caia aí, ela não vai se desenvolver. Por quê? Porque o solo está infértil e perdeu sua fertilidade. Mesmo assim, ainda que o ser humano introduza novas plantas nesse local aqui, ó, está desmatado, pode ser que não exista nutriente suficiente, né, no solo para que elas se desenvolvam. Essa sequência de eventos frequentemente acontece quando se derruba uma floresta para transformá-la, por exemplo, em um campo agrícola, em um pasto. E o pior ainda é o que acontece em muitos terrenos agrícolas já existentes, que, manejados inadequadamente, sofrem erosão e perdem a fertilidade. Então, essa erosão aqui, que nós estamos vendo do lado, é que vai provocar mais ainda a falta de fertilidade do solo, porque essa água vai escorrendo, levando os nutrientes e vai ficando cada vez pior. Então, a redução da quantidade de solo fértil em vários locais do mundo é um dos claros indicadores de que o desenvolvimento da nossa sociedade não é sustentável. Por quê? Está provocando um mal ao meio ambiente e essa área aí vai ficar improdutiva. Mesmo assim, se tornando produtiva, essa área aqui que ainda tem alguns pequenos resquícios de vegetação, no futuro, ela vai se transformar aqui, ó, num deserto, né? Vai sofrer um processo de desertificação, um solo infértil, porque não tem mais a camada vegetal, né, protegendo, porque quando chove, pessoal, as raízes das plantas evitam que o solo seja carregado. A própria folhagem que existe no solo impede que esse solo seja arrastado, né? Então as raízes das plantas funcionam como se fossem as mãos segurando a terra. Quando há o desmatamento, que os decompositores morrem, né? E não há mais a reposição dos nutrientes, né? O solo não vai nascer mais árvore, vai chovendo, a chuva vai levando a camada de areia e de terra que tem aqui, levando os nutrientes. E para onde é que ela vai levar? Geralmente, ó, leva aqui para dentro dos rios, provocando um processo chamado de assoreamento. O que é isso? Essa terra aqui veio de fora, né? A chuva trouxe ela de áreas que não tinha cobertura vegetal aí para dentro do rio. O que acontece, ó? Vai acumulando essa terra aí dentro, o rio vai alargando, aumentando a sua cobertura vegetal ou aumentando a sua área de espelho de água, favorecendo que a evaporação. Então, o rio, quando ele está sendo assoreado, que ele vai alargecendo, cada vez mais vai aumentando a área de evaporação da água, ou seja, secando o rio. E às vezes rios que passavam o ano todo com água, chegam em determinada época do ano que eles vão secar por causa desse assoreamento, que é a terra que vem de fora que está aterrando o leito do rio. Então isso aí é um dos piores tipos de ação humana que existe. Veja que houve desmatamento, com a falta da cobertura vegetal, a água começou a arrastar os nutrientes do solo junto com o solo, provocando erosão, ó, esses buracos aqui, né? Quando ele vai levando, cada vez vai ficando menos nutrientes, menos a possibilidade de criar árvores. E aí, sem árvore, você sabe que onde não tem planta e a vegetação densa, a biodiversidade, que é a quantidade de seres vivos que moram lá, diminui muito e às vezes até desaparece, provocando, ó, a desertificação, e essa toda a terra que saiu dali vai caindo dentro dos rios, provocando o assoreamento, que é, aí está matando o rio. É como se você tivesse um local que você estivesse aterrando, né, fechando o local por onde o rio corre, e aí o rio com o tempo vai secando e às vezes desaparece, ficando também uma outra área deserta, que é o leito do rio. Uma outra ação humana que eu quero falar aqui é a introdução de uma espécie onde ela não existe. Nós estamos vendo aqui, aqui são lebres. O que foi que aconteceu aí? Eu vou dar um exemplo aqui,
o ser humano pode fazer o seguinte. Um exemplo aí, no caso dessas lebres, é quando o homem, no caso aí, introduz uma espécie onde ela não existia naturalmente. Então essas lebres, naturalmente aqui, a superpopulação de lebre na Austrália não existiu. Foi o que aconteceu aí. Na Austrália, onde não havia lebres até meados do século XIX, 1800 e tanto, nessa época, colonizadores ingleses resolveram levar para lá alguns poucos casais de uma espécie conhecida como lebre europeia, né? Há quem diga, né, que a intenção era ter um animal ágil e rápido que pudesse ser usado nas caçadas esportivas. Veja que hoje esse negócio de caçadas esportivas para animal é altamente repudiado, né, principalmente por órgãos defensores da natureza, como o exemplo o Greenpeace. Então eles levaram essas lebres para lá, não existiam, geralmente eles gostavam de caçar raposas e levaram essas lebres aí e soltaram no ambiente para que eles pudessem caçar. Então, gente, como na Austrália não havia carnívoros suficiente e ágeis, né, rápidos, né, para caçar essas lebres, elas começaram a se multiplicar. Por isso aí, em pouco tempo, a população desses animais aí aumentou assustadoramente e eles passaram a devorar a vegetação nativa, né, porque eles comem o capim, a grama, e eles começaram a devastar a vegetação nativa, invadir as plantações, devastando essas plantações aí. Mesmo após várias tentativas para eliminar essas lebres na Austrália, ainda hoje elas apresentam um problema ambiental naquele país. Ou seja, o homem introduziu aqui, né, a ação do homem introduziu essas lebres, eles não tiveram controle dessas lebres, não existia um predador ágil o suficiente para caçar essas lebres, e elas se multiplicaram, acharam um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. E aí, só que com o tempo, essa superpopulação acabou lá a grama lá das florestas e tudo, que aquelas coisas começaram a invadir as próprias fazendas, prejudicando o próprio homem, né? Um outro caso aqui, que é o do javali, né? De origem asiática e europeia, né? Esse javali aí, né, eles foram trazidos ao Brasil por criadores. E alguns escaparam e no ambiente aí natural transformaram-se numa praga, pessoal. Essa espécie invasora aí devasta a plantação, compete com outros animais e pode até atacar pessoas. Então aqui foi um outro problema, né, que aconteceu no Brasil, que foi o javali aí de origem asiática e europeia trazido. Alguns fugiram e aí começaram a se reproduzir no ambiente, acabando com o alimento de muitos outros animais, porque esse bicho aqui ele come raiz, ele come planta, ele é onívoro, ele come tudo, come até pequenos roedores. Então esse animal aí, como não tinha um predador natural dele, eles começaram também a se multiplicar muito, né? Apesar de existir a onça, que é um predador dele, mesmo assim eles conseguiram se multiplicar, porque as onças eram poucas, né? Então eles começaram a se multiplicar muito, e aí começaram a devastar também até as plantações agrícolas, se tornando uma praga também. Outro caso que aconteceu aqui no Brasil, que foi introduzido no Brasil em 1983, na década de 80, o caramujo gigante africano. Qual foi a intenção disso aí? Né? Visando o cultivo e a comercialização, eles são chamados um prato chamado de escargot, né? Eles foram introduzidos no Brasil eles foram introduzidos para produzir esse prato chamado escargot, né? Mas só o que, né? O fracasso das tentativas de comercialização, devido à sua carne ser mais dura do que a do escargot normal, e por não ser um prato apreciado no país, ou seja, não ser um prato normal aqui do Brasil, não fazer parte da cultura do povo brasileiro comer, então, o que foi que os criadores fizeram?
Por desinformação, eles soltaram esses caracóis aí nas matas, né? Jogaram fora, não teve sucesso a implantação dele, né? É como esse sujeito aí, né, esse caramujo, se reproduz rapidamente e possui poucos predadores naturais em áreas agrícolas e urbanas no Brasil, tornou-se uma praga agrícola, porque eles se alimentam de vegetais, né? E aí foi que aconteceu? O homem introduziu esse caramujo com a intenção de comercializar através de um prato chamado de escargot. Como ele é um animal com a pele mais dura, com a carne mais dura, além de não ser um prato tradicional brasileiro, ele não foi bem aceito, né? Porque quem comia o escargot mesmo, que são dos caracóis da Europa, no sentido, não, isso aqui não tem nada a ver com escargot. Então, o pessoal que trouxe, os empresários que trouxeram para fazer a comercialização, abandonaram eles e eles se tornaram uma praga, porque não tinham predadores naturais. Assim, na verdade, a praga desses caramujos foi um pouco controlada, porque o Brasil é um país que tem grande quantidade de aves, né? Aquáticas. Esses bichos aí gostam de viver próximo da água. E aí eles começaram a ser predados por essas aves. A catástrofe, o prejuízo ambiental só não foi maior por causa disso, que o Brasil tem grande população de aves, né, que deu conta de se alimentar de muitos desses caramujos aí. Uma outra situação é a substituição da vegetação nativa, né, que é outro exemplo de intervenção humana no meio ambiente. É observado em locais no Brasil onde a vegetação do cerrado foi substituída por plantações de eucalipto destinada à produção de madeira, né, e de celulose, que é para fazer o papel. Nessas novas florestas aí, né, que fizeram verdadeiras florestas de eucalipto, que de fato são apenas plantações cultivadas pelo ser humano, nessas regiões aí, como eu só tenho um tipo de árvore, eu tenho pouca biodiversidade, pessoal, porque nem todos os bichos vão se alimentar dessas folhas aí do que o eucalipto oferece, não oferece frutas. Então, dentro de uma mata existem várias espécies de árvores, que produz frutos, né? Outras que produzem raízes comestíveis, outras que possuem folhas comestíveis. E o eucalipto é apenas uma espécie que não oferece isso para as várias espécies de seres que selecionam seu alimento. Então, o que acontece? Os seres vivos, principalmente os animais que moravam aí, não vão ficar, porque essa floresta não oferece alimento a eles, tá certo? Fica uma floresta bem bonitosa, bem vistosa, mas de uma planta só, que não oferece alimento para outras espécies de seres, diferente de uma floresta nativa que tem vários tipos de árvores frutíferas, árvores com raízes comestíveis e por aí vai. O eucalipto não tem nada disso, tá certo? E o que foi que aconteceu? Alguns seres, como as formigas saúva, né, encontraram aí um local bom para sobreviver. E aí, encontrando essas condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Porém, em alguns de seus predadores naturais, como o tamanduá, né, o tamanduá-bandeira e o tamanduá-mirim, que se alimentam de formiga, e algumas espécies de aves não conseguem sobreviver nos eucaliptos e acabam morrendo ou fugindo, né, para outras regiões. Então, esses seres aí, né, nós estamos vendo aqui, a formiga salva se multiplicou muito. Por quê? Porque esses outros seres, o tamanduá, ele não encontrou um local apropriado para sobreviver. Então, eles abandonaram esse local, como alguns outros predadores da formiga. E aí, o que? A formiga encontrou um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. E aí, ela virou uma praga na própria plantação de eucalipto. Outros exemplos, pessoal, é aqui, ó, a destruição dos manguezais. Os manguezais é a união lá da água doce com o rio, onde é um berçário de muitas espécies de peixes, camarão, caranguejo, né? E nós podemos ver aqui, ó, a derrubada da Mata Atlântica, que muitos seres
como o mico-leão-dourado, que é um habitante da Mata Atlântica, está em extinção, porque vai derrubando as árvores, vai derrubando a fonte de alimento desses animais, né? Aqui a destruição, a despejo de esgoto nos rios, né? Esses esgotos no rio aqui também provocam um processo chamado de eutrofização, né? Às vezes esses esgotos vão com nutrientes, né, para algum tipo de planta, geralmente o aguapé, ele começa a se multiplicar, às vezes no rio Poti você vê ali. Tem época do ano que ele está todo verde, o rio, chamado de rio verde, só de aguapé, porque eles encontram nutrientes nesses esgotos aqui para se desenvolverem. O problema é que quando tem grande quantidade de aguapé, o que é que acontece? Eles acabam com os nutrientes, não tendo mais nutrientes, eles morrem e nesse processo que eles morrem, os organismos decompositores, e aí nesse processo da decomposição, eles vão tirar o oxigênio da água, num processo chamado de eutrofização, e aí tirando o oxigênio do qual os peixes precisam para sobreviver, não é? Então aí a derrubada da Mata Atlântica, reduzida a menos de 10% do que existe hoje, né, do que existe em 1500, vem alterando o regime das chuvas em vários pontos do litoral, o que já provocou a extinção de inúmeras espécies, pessoal. O despejo desse esgoto de resíduos industriais em rios fez uma outra prova, prova também a mortalidade de grande quantidade de peixe que nós temos aqui. Às vezes, nesse esgoto aqui, vem substâncias tóxicas, sabão, né? E matam os peixes, além da eutrofização. Então, a ação agressiva do ser humano pode causar sérios problemas ambientais, a ponto de o ecossistema não mais se recuperar, pessoal. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre algumas ações humanas que provocam a destruição do meio ambiente, tá bom? Então, vou passar a atividade, vocês irão responder. Lembrando que quarta-feira tem a nossa aula, né? Que começa às 15h30, tá bom? Espero vocês lá para vocês ganharem aquele qualitativo, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.